Irmãos amados, vamos abrir a Escritura no no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura com toda a reverência à palavra de Deus, dos versos 1 a 9, hoje. Neste período natalino, nos próximos 2 domingos, esse domingo e no próximo, nós meditaremos no prólogo de João. Esse é o chamado prólogo de João. São os primeiros 18 versos do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Primeiro 18 versos. Obrigado, querido. A água nunca é demais, principalmente para mim, né? Hoje nós meditaremos dos versos 1 a 9 e no próximo domingo daremos sequência dos versos 10 a 18. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e fale conosco nessa manhã. Senhor, obrigado, Pai, por cantar louvores ao Senhor e expressar em forma de poesia, de cântico, as grandezas do Senhor, da palavra do Senhor. Nesse momento, ó Pai, central do culto que ainda prestamos ao Senhor, nós queremos expor a Tua palavra e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a mente de cada um presente nessa manhã, trazendo compreensão, entendimento e, ó Deus, amadurecimento, edificação, compreensão quanto a quem Tu és, quanto à identidade do Teu Filho Jesus Cristo. Quanto a mim, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Algumas coisas são importantes a serem ditas aqui, para que nós compreenda exatamente, pelo menos, o foco do Evangelho de João. Dentre os 4 evangelhos, ele é tão profundo, irmãos, que dentre os 4 evangelhos, o Evangelho segundo João é o mais comentado, ele é o mais estudado, ele é o mais pesquisado, e ele é o mais traduzido e distribuído no mundo todo. E eu não estou falando em relação aos outros evangelhos, ou aos evangelhos sinóticos, ou seja, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas, mas como obra literária, são bilhões de exemplares distribuídos, o Evangelho de João. Bilhões. Tem um teólogo, comentarista de João, chamado Leon Morris. Ele diz que o Evangelho de João é como uma piscina. Você pode tanto brincar na superfície,
quanto você pode mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e você vai achar uma profundidade, uma riqueza do texto joanino. Ele possui peculiaridades, ênfases próprias, que os distingue dos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, ele não tem o propósito de discorrer exaustivamente sobre a vida de Jesus. Não tem esse propósito. Você encontra isso em Lucas, que diz: eu estou escrevendo um relato acurado. E foi uma pesquisa acurada que Lucas fez para o relato de Jesus. João, ele se propõe a revelar, a apresentar a pessoa, a identidade, a divindade de Jesus, para que os seus leitores compreendam isso. Então, todos os seus capítulos trazem, quer por meio de relatos, quer por meio dos sinais, que é o termo que ele utiliza para milagres no Evangelho, evidências convincentes e contundentes que Jesus é Deus. Que Ele é Deus. Quando você compara com os outros evangelistas, você percebe que ele se dedica mais ao significado desses fatos relatados do que a própria, uma simples narrativa, uma biografia, mas ao significado para aquilo que eles apontam. Por isso que ele utiliza o termo sinais para os milagres. Ele aponta para uma realidade maior, que Ele é Deus. Ele aprofunda e ele conduz aos seus leitores ao seu propósito maior. Se você quer saber qual é o propósito da escrita do Evangelho de João, vá comigo, capítulo 20, verso 30 e 31. Essa é a razão de João ter escrito o seu Evangelho. João capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a razão, o propósito, o objetivo maior do Evangelho de João. Crer que Ele é Deus. A tese dele é provar a divindade de Cristo. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Deus homem. E para que você crendo, você tenha vida eterna por meio dele. O autor é o apóstolo João, não é o João Batista, mas é o apóstolo, que já escreve o seu evangelho no final do primeiro século, talvez no ano 90 depois de Cristo, entre 85 e 95, da cidade de Éfeso, para judeus e também gentios daquela região da Ásia, com um propósito, para que judeus e gentios crescem em Jesus Cristo, provando em seu evangelho que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus homem, para edificando então a fé dos cristãos, levando-os a serem testemunhas de Jesus Cristo. O alvo é esse, que vocês compreendam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham vida eterna, no nome dele. É assim que ele abre o seu evangelho. Seus primeiros 18 versos, que é o prólogo, para mim são os mais lindos e mais profundos de toda a Escritura. O que é que João vai fazer aqui? João nos transporta para a eternidade. Ele nos transporta para a eternidade, antes do início da criação do mundo, do universo material. E ele nos mostra quem Jesus é. E então, ele nos introduz numa viagem na história, no tempo e no espaço, na história da humanidade. É isso que João faz aqui. Ele nos transporta para a eternidade e nos introduz na história da humanidade, no tempo e no espaço. Em João somos informados, como em nenhum outro lugar da Escritura, da maneira mais bela e profunda, que Jesus, o que Jesus fez, que o Jesus que se fez homem, que nasceu em uma manjedoura em Belém, ele é o Deus eterno, Criador com o Pai, lá de Gênesis 1, verso 1.
Em seu prólogo, aqui, João nos revela a relação eterna entre o Pai e o Filho. Ele que é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, mostrando para os seus leitores e para nós hoje, que podemos andar na luz e termos vida eterna se crermos quem Ele é, o verdadeiro Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, e a vida. Esse é o significado profundo do Natal. Meu propósito nessa manhã é que você conheça de fato quem é o Filho de Deus, e você saiba responder o que é o Natal, de fato. Eu estava pensando, no início da semana, assim, se você saísse por aí, talvez alguém aqui já fez isso, perguntando às pessoas, quem é Jesus? Saia por aí e pergunte, seu trabalho, na universidade, na escola, seus parentes, quem é Jesus? E você vai ver as respostas. Talvez você fique abismado com algumas. Talvez você receba a resposta sem sentido. É o tudo para mim. É um grande homem, um grande profeta, um exemplo na minha vida. No mínimo, respostas vazias, extremamente vazias, frágeis, muito frágeis. Eu diria que é uma das marcas do evangelicalismo brasileiro. A fragilidade quanto à pessoa de Jesus e à Escritura Sagrada. Nós veremos isso nessa manhã. 3 partes. Dos versos 1 a 5, nós veremos a divindade e a eternidade do Verbo. O Verbo no princípio. João começa com o Verbo na eternidade, atuando junto com o Pai na criação. Depois dos versos 6 a 8, ele introduz João Batista como a testemunha desse fato. Ele descreve João, o Batista, como o arauto, o precursor de Jesus, o Verbo de Deus. E o verso 9, ele é um verso de transição do Evangelho de João. A luz vinda ao mundo, a luz está chegando ao mundo. E a partir do verso 10, então, ele aborda a encarnação do Verbo, que nós deixaremos para o próximo domingo. Certo? Vamos então começar dos versos 1 a 5. São 4 partes dos versos 1 a 5, que é o nosso primeiro tópico aqui. O Verbo no princípio, a divindade e a eternidade do Verbo. Veja o que ele diz aí novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, é muito importante entender isso aqui, irmãos. No princípio, ele está aludindo a Gênesis 1, verso 1. É um texto paralelo. O prólogo de João começa com as mesmas palavras de Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus, está lá. E depois ele segue falando sobre a criação. Você vê que esse paralelo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui em João. Mas veja o que João diz. No princípio era o Verbo. Era o Verbo. O verbo ser, que está aqui, ele está no imperfeito, pretérito imperfeito. No princípio não foi, no princípio era. Ele tem uma conotação em João. Está numa voz ativa, está na terceira pessoa. No princípio ele era. Ou seja, a criação, esse é o ponto joanino aqui. A criação de Gênesis 1 teve um princípio. Ela teve um princípio. Mas o Verbo, ele já existia anteriormente. O Verbo não tem princípio. O Verbo era. O Verbo era. Ele já existia. Portanto, ele é eterno. O Verbo sempre existiu.
ele existia antes que houvesse o mundo criado, em Gênesis 1, verso 1. E essa é a tese de João. Portanto, aos seus leitores, ele é Deus. Ele é Deus, porque eternidade é um atributo exclusivo da divindade. Você tem atributos chamados comunicáveis, na teologia você aprende isso. São aqueles atributos que Deus comunica ao homem. Inteligência, bondade, questão de raciocínio, são atributos que Deus comunica a nós. São vários. Justiça, mas existem atributos incomunicáveis, que são exclusivos da divindade. Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Ele é Deus. Ele sempre existiu, diferente do que dizia Ário, presbítero de Alexandria. Uma das primeiras heresias que entrou na igreja, do século IV. Dizia que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. Ário foi combatido por Atanásio. O verbo é eterno. Por isso nós temos, você pode pesquisar, dá um Google aí, o credo atanasiano, o credo de Atanásio. Então, até hoje nós afirmamos isso. E no princípio ele era o verbo. A palavra grega para verbo aqui, as nossas traduções traduziu para a palavra grega é logos. As nossas traduções optaram por verbo, João, que significa a palavra. Logos é a palavra. João se refere a Jesus Cristo. Você vê no verso 14 e no verso 18 que ele já define: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no verso 18, o Deus, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revelou o Pai. Jesus é aquele que revela o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o verbo, o logos, a palavra é Jesus Cristo. Ou seja, é inevitável aqui concluir que João está fazendo uma alusão proposital ao relato da criação. Acompanhe comigo. A narrativa em Gênesis 1:1 começa com a criação do universo e sequencia com a criação do homem no sexto dia. O relato aqui em João 1, verso 1, faz alusão à criação, ele faz alusão à criação e ele revela a eternidade, nos mostrando, enfatizando que antes que fosse criado o universo material, o Logos, o verbo já existia. Ele já existia. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Essa expressão aqui, essa expressão grega, ela expressa um relacionamento íntimo. A ideia da expressão é uma comunhão de face a face. De face a face. Porque no mundo antigo, João pega esse conceito, no mundo antigo as pessoas da mesma classe social, elas deveriam sentar face a face no mesmo nível. Era assim que funcionava no mundo antigo. As pessoas da mesma classe social sentavam assim e no mesmo status, mesmo nível. E essa preposição aqui de João estava com, que é a preposição prós, com, pode ser traduzida como diante de também, com ou diante de, apontando para essa relação íntima, pessoal, do mesmo nível, do mesmo status, face a face. O verbo, o Logos, estava com Deus, intimamente com Deus, face a face com Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas tem um detalhe. Logos, o termo Logos, que está, de onde veio Logos? Está na Septuaginta. Septuaginta é a primeira tradução do hebraico para o grego no século II antes de Cristo. O termo Logos era entendido nos círculos intelectuais do pensamento grego para expressar, era usado para expressar uma força imaterial e impessoal.
Mas aqui João contraria o pensamento grego. O verbo, o logos, ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é um ser impessoal. Toda a construção aqui grega da frase mostra que o verbo é uma pessoa e que é uma pessoa que tem as mesmas características de Deus, do mesmo nível, com os mesmos atributos, da mesma essência que o Pai. Mas ele é uma pessoa. Na forma dos nossos credos, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Porém, mesmo sendo igual ao Pai, ontologicamente, em seu ser, divino com o Pai, o que João está dizendo é que ele é uma pessoa distinta do Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é igual ao Pai, em seu ser, em seus atributos, mas ele é uma pessoa distinta do Pai. Ele estava junto com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Ele estava, verso 2, no princípio com Deus. Ele está aludindo a Gênesis 1, encerrando, descrevendo o Verbo na eternidade, atuando junto com o Pai. É importante sabermos disso, meus irmãos. Jesus não se tornou Deus em algum momento específico da história. Ele não se torna o Filho de Deus em algum momento no tempo e no espaço. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele estava lá, junto com o Pai, antes que o universo material fosse criado. Essa é a tese de João. Ele é Deus. Segunda parte. Primeiro, ele estabelece a eternidade e a divindade do Logos, do Verbo. Segundo, verso 3, ele vai apresentar o papel do Logos como intermediário da criação. Veja aí. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como diz o reverendo Hernandes, isso é estonteante. Isso é estonteante. A nossa mente nem acompanha na plenitude exatamente o que está acontecendo aqui. O verso reafirma a divindade e a eternidade do Verbo, do Filho. Ele não foi criado. A criação, contudo, sobretudo, teve um início. Ele não tem início, mas a criação teve um início. Ela não é eterna, a matéria não é eterna, como diziam os gregos. Ou como até hoje, a teoria da evolução, que é uma teoria e é recebida ainda nos meios acadêmicos como verdade científica, que afirma que a matéria é eterna e dela se originam todas as coisas, até mesmo as vidas mais complexas. A matéria não é eterna. Na Escritura, segundo João, Deus criou a matéria do nada. Deus criou o universo material do nada e estabeleceu leis para governá-lo. E Deus fez isso por meio do Filho. Deus fez isso por meio do Filho. Jesus é o meio da criação de Deus. Jesus é o agente da criação de Deus, é isso que João quer mostrar. O Verbo é o agente, todas as vezes que Deus proferia uma palavra, Jesus entrava em ação. Ele é o agente como criador do mundo e dos homens. Gênesis 1, verso 1 e 3.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Bará é um termo que define Deus como Criador. Ele é o agente que traz à existência aquilo que não existia. É isso que significa o verbo bará, em hebraico. A terra, porém, estava sem forma e vazia. É o caos. Preste atenção com o paralelo de João. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia do verbo pairar, agora nós estamos no hebraico, ou se mover, se movia, como algumas traduções, é a ideia de uma cegonha que paira sobre o seu ninho. Ela está preparando o ninho para a vida, para a luz na escuridão. Aí no verso 3 Deus disse: haja luz, e houve luz, e fez separação entre luz e trevas. Qual é o objetivo de João com esse paralelo? João está conduzindo os seus leitores, e a nós nessa manhã, a perceber que o Verbo, o Filho de Deus, estava presente e ativo na criação. Ele serviu como agente criador de tudo que foi criado. E perceba a intenção de João, quando ele nomeia Logos, ou verbo aqui no verso 1, João está relacionando, muito importante isso, ele está relacionando a pessoa que está sendo apresentada por ele aqui, Jesus, o Logos, com o meio através do qual Deus realizou sua criação em Gênesis 1, ou seja, suas ordens verbais. Haja luz. Esse é o paralelo de João. Então eu pergunto para você, quem é anterior a e estava presente na criação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, pairava sobre as águas, preparando o mundo para a luz, para a vida que teria na escuridão. Gênesis 1:4 diz isso: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ele já está pré-anunciando em Gênesis, na criação, o que Jesus faria e que seria revelado por João aqui. Veja o que ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem. Todas as coisas que existem porque foram criadas completas e acabadas. Completas e acabadas por Ele. Se não fosse por Jesus, nada existiria, meu irmão. Se não fosse por Jesus, nada existiria, minha irmã. Você não estaria aqui. Você não respiraria. O que seria de você se não fosse Jesus? Você precisa conhecer o Verbo de Deus. Nada existiria, portanto, Ele é Deus. Porque somente Deus é Criador. Somente Deus é Criador. Terceiro, verso 4, a vida estava nele. Na parte A. A vida estava nele. O Filho tem a vida em si mesmo. Ele não passou a ter vida. A vida existia em Cristo na eternidade. Ele é a própria vida. E aqui no verso 4, ele está fazendo alusão a Gênesis 2. Quando as coisas estão recebendo vida, estão sendo criadas. Se no verso 3, João diz que tudo foi criado por ele, no verso 4, João, o apóstolo, está dizendo que tudo que tem existência só possui
existência porque recebeu dele, porque recebeu vida dele. Tudo que existe depende de Cristo para existir. Veja quem é a identidade do Filho. Tudo que existe depende de Cristo para viver. Tudo vem dele, porque nele está a vida. Você respira por causa dele. Toda a sua existência, a sua vida física, espiritual, vem por providência dele. É ele quem provê, depende dele. Nós cantamos Colossenses. Não cantamos na liturgia agora há pouco? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. E em quarto lugar, verso 4 e 5, João trata de Cristo como a luz. Cristo, ela resplandecendo nas trevas. A vida estava nele. E agora, a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se João no verso 4 faz alusão a Gênesis 2, no verso 5 ele faz alusão não somente a Gênesis 1:3, haja luz, ele fala aqui, a luz resplandece nas trevas, mas também a história da redenção iniciada em Gênesis 3, a entrada do pecado no mundo e a promessa da semente da mulher, quando as trevas adentraram a experiência humana, e onde Deus começou a revelar a sua graça salvífica, que se revelaria plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o paralelo de João. A que ele se refere aqui, para ficar mais claro? Essa metáfora que ele é a luz, ela deve ser entendida no quadro maior do Evangelho de João, certo? João utiliza o termo trevas como uma figura do mal e do pecado, e a luz como uma figura da salvação, bem e salvação. Assim, Jesus ser a luz no Evangelho de João, segundo João, significa em João que ele é o único que pode resolver o problema do mal e do pecado no mundo e no coração do homem. Jesus é o único. Não há uma luta contra as trevas como nós entendemos hoje. Essa batalha de 0-0, 1-1, e nos 45 do segundo tempo Jesus vence. Não é essa a ideia. A vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Quando Jesus chega, a vida, a morte tem que cessar. A morte tem que sair. Quando Jesus chega, a luz que brilha, as trevas têm que serem dissipadas. As trevas são dissipadas. Aquele que estava morto recebe vida. Aquele que estava cego passa a ver. Ele ressuscita e começa a fazer parte de uma nova criação. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dissipar as trevas do coração humano. Só Jesus, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem ressuscita, é Ele quem dá vida, é Ele quem dissipa as trevas, é Ele quem perdoa pecados, é Ele quem quebra os grilhões do pecado, é Ele quem faz promessa de vida eterna, é Ele quem preserva você para a vida eterna. Só Jesus, Ele é a luz, e quando a luz chega, as trevas têm que se mandar, elas têm que ir embora. Trocando em miúdos, da mesma forma que na criação a luz dissipou as trevas, fazendo separação entre luz e trevas, João diz, quando Cristo, que é a luz, Ele chega,
nas trevas em que você está, Ele dissipa por completo as trevas da sua vida. Ele pode fazer isso. Então essa é a primeira parte. É profundo, não é? Tem muita coisa para se dizer aqui, mas a gente tem um tempo de sermão. Na primeira parte do texto, então, na conclusão, qual é o ponto aqui? Para resumir, João descreve a divindade e a eternidade do verbo, do Logos. Do papel do Logos no princípio, atuando na criação, junto com o Pai. Então, Jesus é Deus. Por que Ele é Deus? Por dois fatores. Primeiro, porque Ele é igual ao Pai em seu ser e em seus atributos. Ele é eterno, Ele é divino e Ele é uma pessoa, mesmo distinta do Pai. Coeterno, coigual, consubstancial, mas uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Segundo, não só porque Ele é igual ao Pai em seu ser e em seus atributos, mas porque Ele faz somente o que Deus pode fazer. Ele é o Criador, a vida está nele e Ele é a luz dos homens. Ele realiza as mesmas obras que o Pai. Segunda parte do nosso texto, que é mais curta então, versos 6 a 8, João o apóstolo, ele introduz João Batista como a testemunha. O apóstolo descreve a vinda de João como o precursor, o arauto do verbo, do Messias. Aqui, só para vocês saberem, há uma aparente falta de conexão entre os 5 primeiros versos de João com os versos 6, 7 e 8, que nós vamos ler aqui. Para alguns, erroneamente, nós não acreditamos nisso, essa é uma evidência de que o Evangelho, pelo menos o prólogo, não havia sido escrito pelo apóstolo João, mas está equivocado. A pergunta então, por que o texto insere João Batista no meio de um relato teológico sobre a divindade, a eternidade e a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo? Essa é a pergunta que fica. Por que ele insere João Batista aqui? Vamos ler o texto? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Por que o texto insere João Batista? Resposta simplificada. Nós podemos dizer que João está seguindo exatamente o que os demais evangelistas fizeram. Mateus, Marcos e Lucas. Todos os evangelistas chamaram a atenção para a pessoa de João Batista, porque todos os evangelistas colocam a vinda de João Batista como um evento importantíssimo e fundamental na história da redenção, indicativo para a vinda do Messias, para a chegada do Messias. João Batista, ele vem em cumprimento às promessas feitas em Isaías capítulo 40, verso 3, e em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. Então, dada a importância desse evento na história da redenção, o apóstolo João, ele fala sobre a vinda de João Batista entre a eternidade e a participação do Verbo na criação e a encarnação do Verbo, dos versos 9 a 14. João Batista entra no meio. Dada a importância desse evento na história redentora de Deus, ele encaixa João Batista aqui. Eternidade, participação do Verbo na criação, versos 1 a 5. João Batista e encarnação do Verbo, versos 9 a 14. Sobre João Batista, você percebe que o evangelista usa somente João. Tá? O apóstolo afirma 4 verdades a respeito dele. Primeiro, verso 6, ele foi enviado da parte de Deus. Segunda verdade, verso 7, ele veio como testemunha. Terceira verdade, verso 7 ainda, ele veio para testemunhar a respeito da luz, a fim de que todos crescem
por intermédio dele, do seu testemunho. E quarto, verso 8, ele mesmo não era a luz. Ele mesmo não era a luz. Enviado da parte de Deus como testemunha, para testemunhar da luz a fim de que todos cresçam, mas ele não é a luz. Percebam agora a distinção que o apóstolo João faz da identidade de Jesus e da identidade de João Batista. Se vocês prestaram atenção, duas distinções básicas. Primeiro, o apóstolo João diz: Jesus é Deus. João Batista, ele foi um homem enviado por Deus. É diferente, identidade é diferente. Segundo, Jesus é a luz dos homens. João Batista, eu não sou a luz, eu vim para testemunhar a respeito da luz. Essa é uma das ênfases de João. A identidade do Filho de Deus. E é isso que eu e vocês, assim como João Batista, a modelo de João Batista, devemos fazer. Testemunhar da luz. Testificar a respeito da luz. Nós não somos a luz. Nós não temos luz própria, nós temos luz refletida. Nós fomos chamados para atrair pessoas para a luz e não para nós mesmos. Fomos chamados a testemunhar de Jesus e não sobre nós mesmos. Nós fomos chamados a fazer discípulos para Jesus e não para nós mesmos. Eu não faço discípulo para mim mesmo, porque senão meu ministério foi uma derrota. Eu faço discípulo para aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e não para mim mesmo. Eu testemunho da luz, eu atraio pessoas para a luz, que é Jesus. O evangelho de João é o evangelho do testemunho. Essa é uma das peculiaridades. Se você não tem vindo nas quartas-feiras, estamos estudando a teologia bíblica dos textos dos escritos joaninos. Começamos com o Evangelho, temos mais 4 documentos pela frente. 3 cartas e o livro do Apocalipse. Uma das ênfases de João é que ele é o Evangelho do testemunho. Essa é uma peculiaridade de João. O verbo testemunhar e o substantivo testemunho aparece quase 50 vezes no Evangelho de João. Talvez 39 o verbo testemunhar e quase 14 o substantivo testemunho. Num evangelho que tem 21 capítulos. João Batista testemunha de Jesus. A mulher samaritana testemunha de Jesus. Natanael testemunha de Jesus. Jesus testifica a respeito de si mesmo. O autor do livro testemunha acerca de tudo o que viu e escreveu. Deus, as Escrituras e o Espírito Santo testemunham que Jesus é Deus. Os sinais relatados, os 7 sinais testemunham que Jesus é Deus. É o evangelho do testemunho. Mas a principal testemunha é João Batista. Está aí no verso 15, veja aí. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Já existia antes de mim. Verso 29 a 34, veja o que ele diz. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é
o Filho de Deus. Como arauto, João vem testemunhando da luz que veio ao mundo para convencer-nos da identidade do Deus homem, do Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E para que crendo, tenho vida em seu nome, no nome dele. E por último, em terceiro lugar, o verso 9, nós encerramos com o verso de transição. A luz vinda ao mundo. Veja o que ele diz no verso 9. Vamos ler o 8 para fazer mais sentido. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A NVI, aqui, ela apresenta a mais provável tradução, porque ela faz mais sentido ao fluxo do texto. Faz mais sentido ao fluxo do texto. Ela diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ela está chegando ao mundo. Porque a partir do verso 10 ele vai falar da encarnação do Verbo. Ou essa é a verdadeira luz, Jesus, que veio ao mundo. Então, o que o verso 9 antecede, o verso 10 narra. O verso 10 vai expandir, narrar, explicar, que nós veremos na próxima semana. Apenas para entender, a palavra mundo no Novo Testamento, ela pode ser entendida como universo, como a terra, como a humanidade ou como um sistema em rebelião ao reino de Deus. Sistema pecaminoso em rebelião contrário ao reino de Deus. Aqui, mundo se refere à terra, o lugar onde a humanidade habita, onde a humanidade vive. A luz que vinda ao mundo, a luz está chegando ao mundo, ao lugar onde a humanidade habita. E você pode entender a expressão, a luz que ilumina todo o homem, de algumas formas, mas as mais prováveis são duas. Primeiro, a luz que ilumina todo o homem, você entender todo no sentido de sem distinção, todas as raças, tribos, nação e língua, judeus e gentios. Você pode entender assim. Ou entender todo no sentido de que o Verbo ilumina todos os homens. Alguns os recebem, que ele vai dizer no verso 12, e serão feitos filhos de Deus, recebem a vida eterna. Outros não o recebem, morrem nos seus pecados e sofrem as consequências eternas. Tá? É isso que nós encerramos nessa manhã. O que a gente pode compreender aqui, irmãos? Com uma conclusão e algumas aplicações. João apresenta Jesus como Deus. Sua tese é mostrar a divindade de Jesus. Ele se dedica a apresentá-lo como o Verbo de Deus, presente e ativo na criação, mas pré-existindo anterior a ela. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Deus homem, da mesma essência, com os mesmos atributos do Pai e do Espírito, mas uma pessoa distinta do Pai. É assim que Jesus declara a sua divindade. Ele não era um homem comum. Jesus não é o pobrezinho que nasceu em Belém. A vida estava nele. A vida estava nele. Eu queria trazer algumas aplicações com isso, rapidamente. Primeiro, esse é Jesus. Esse é Jesus. Entenda o significado do Natal. Talvez trouxe mais luz à sua mente, ao seu pensamento. Lembram da pergunta inicial? Quem é Jesus para você? Eu espero que a sua concepção tenha mudado um pouco ou aprofundado mais. Sua resposta será vazia de significado? O apóstolo João, inspirado pelo Espírito, nos dá esse verdadeiro significado da identidade do Filho. Guarde isso no seu coração.
Medite nisso diariamente e reforce isso na sua alma nesses períodos de natais. Ele é Deus, o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Segundo, esse universo foi criado. Esse universo é criado, ele não é fruto do acaso, não é fruto, resultado de um longo processo evolutivo, não é resultado da geração espontânea, e não é resultado de uma grande explosão do Big Bang. Ele foi criado pelo seu e pelo meu Redentor. Do nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Esse mundo teve um início. E ele terá um fim. Mas ele foi criado, obras das mãos do seu e do meu Salvador. Terceiro, entenda, tudo é de Jesus. Tudo é dele. Às vezes a gente quer, a gente tem umas, advoga para si mesmo. Isso é meu, isso aqui eu faço o que eu quero, isso aqui é meu. Não, isso aqui não. Tudo é de Jesus. Foi Ele quem te deu. Entenda isso. Tudo é dele porque tudo foi Ele quem criou. Abraham Kuyper, calvinista, crente reformado, primeiro-ministro da Holanda, ministro da Educação, crente reformado, ele disse: e não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não diga, é meu. É meu. A vida está nele. Você respira por causa dele. Toda a sua vida, a sua existência, física ou espiritual, depende dele. Você não estaria aqui nessa manhã se não fosse por ele. Pode ser o seu último Natal. Quem sabe? Pode ser meu último Natal. E você está desesperado com tantas coisas. Corre atrás de presente, tem que dar presente para todos os parentes, angustiado, ansiosa, ansioso, está esquecendo do que mais importa. Está seguindo o curso do mundo, e está esquecendo o que mais importa. Reconheça-o. O seu destino eterno depende disso. Depende disso. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quer você queira ou não, mas você precisa reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Da sua vida. E por último, em quarto lugar, segundo João, a vida eterna é uma dádiva divina. Quando você analisa o Evangelho, para os cristãos, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador daquele que crê. O que poderia ser mais importante do que isso? Pense nisso, queridos. O que é mais importante na sua vida do que isso? A vida como um dom gratuito, amoroso, benevolente, de graça, da parte de Deus a você, que creu. O que é mais importante do que isso? Nós lemos, este é o alvo do seu evangelho, que creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João utiliza, para você ter uma ideia, o verbo crer, quase 100 vezes no seu evangelho, dada a importância, quase 100 vezes, para enfatizar o que eu e você precisamos fazer para ter vida eterna. Crer. Crer. Se você não crer, e aqui eu quero falar de maneira geral, porque tem muitos nos assistindo pela internet, pelo nosso canal. Se você não crer, você irá perecer. Você irá perecer. Se o Natal para você for presentes e mimos,
e você não lembrar da realidade, do verdadeiro significado, e você passar esse Natal cheio de presentes, mas não crer, você irá perecer. Você irá perecer. Foi Jesus que disse, capítulo 3, verso 18 e 19 do Evangelho: quem nele crer não é julgado, o que não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 12, verso 44 a 46. E Jesus clamou dizendo: quem crer em mim, quem crê em mim, quem em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, porque ele é a luz que dissipa as trevas. E no capítulo 8, verso 12, um dos textos mais conhecidos, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é o único que pode fazer isso na sua vida. João revela a mensagem mais importante da Bíblia. Creia em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, o Salvador, e siga-o, pois Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus e à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Próximo domingo nós daremos continuidade na encarnação do Verbo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.